para todos os irmãos. Venho aqui trazer algo para a minha e para a sua meditação, meus irmãos. Também quero desejar saúde e paz, um pleno dia cheio de alegria, luta, vitória e saúde e paz para todos, irmãos e amados. Amém, meus irmãos? Venho trazer aqui algo para mim e para a sua meditação aqui sobre Romanos, livres do pecado pela graça. E mais embaixo, meus irmãos, a lei, a escravidão e a graça. Amém, meus irmãos? Venho aqui trazer aqui para mim e para a sua meditação, para que eu e você venham entender, meus irmãos, o que eu e você somos agora em Cristo Jesus. Porém, porque agora livres do pecado pela graça. Eu e você, nós sabemos que nós estamos livres do pecado pela graça e pela misericórdia de Deus, que se renova a cada amanhecer e a cada dia em minha vida e em sua vida. Mas nós sabemos, meu irmão, para que eu e você venha viver livre do pecado, da escravidão do pecado, meu irmão, eu e você, nós temos que permanecer se alimentando da palavra. Nós temos que desfrutar do que vem do Espírito Santo de Deus, que é a sua palavra que nos mantém de pé, a sua palavra que nos liberta, porque nós sabemos mesmo que para combater a briga que nós brigamos, meu irmão, a luta a guerra que nós vivemos não é carnal aqui mesmo, é sim espiritual, porque nós sabemos que entre nós se trava uma luta espiritual mesmo, uma luta espiritual como que contra a prosperidade mesmo, contra os demônios, como eu posso dizer, né? Contra os demônios mesmo. Mas nós sabemos mesmo que nós que entrega a Jesus Cristo, nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, nós que se convertemos, se batizamos em águas e em Espírito, com certeza eu e você permanecendo no caminho, pela verdade e pela vida em Jesus Cristo, nós venceremos este mundo, porque a nossa fé é que faz nós vencer este mundo. Pois em nome de Jesus, venho trazer aqui para mim e para a sua meditação, meu irmão, e para que eu e você venha se lembrar, meu irmão, de uma das formas, de uma das maneiras que eu e você devemos viver e que eu e você devemos seguir, meu irmão, porque agora nós sabemos que uma pessoa estando em Cristo, nova criatura é. Amém, meu irmão? Mas aqui eu venho trazer da parte de Romanos, aqui o que Paulo escreve para Romanos, o que Paulo deixa bem claro aqui, meu irmão, para mim e para a sua meditação, e para todos os irmãos. Amém? Que livre do pecado pela graça. Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o 23. Amém? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado do entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando vive para Deus. Assim também vós considerai vós mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, de maneira que obedeças às suas paixões, nem ofereças cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidades, mas oferecei vós a Deus como
ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei, a escravidão e a graça. Amém? Glória a Deus. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Não sabes que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosse entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros, para servires a justiça, para a santificação. Porque quando eras escravos do pecado, estavas incertos em relação à justiça. Naquele tempo que ressuscitados colhestes somente as coisas de que agora vós envergonhas, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu irmão? Aqui em Romano, Paulo aqui escreve aqui para Romano, deixa bem claro aqui, meu irmão, que dando continuação aqui, meu irmão, voltando para o versículo 1, que diremos, pois permanecemos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Amém, meu irmão? Nós sabemos, meu irmão, que o primeiro passo para mim e para você entregar a vida a Jesus Cristo, a palavra deixa bem claro, meu irmão, que nós temos que se entregar de coração, de espírito e alma, meu irmão. E de verdade, né, meu irmão? Temos que, em espírito e em verdade, nós temos que entregar, meu irmão, nossa vida em Jesus Cristo. Primeiro passo, se converter, meu irmão. Nós sabemos, meu irmão, que para eu e você morrer para o pecado, nós sabemos que tem um batizado em água mesmo. Aquele ali, batizado em água significa um simbolismo de quê? De purificação, um simbolismo de quê? De um laço que eu e você, quando nós se batizamos, nós fechamos um laço com Cristo, nós morremos em Cristo, crucificamos aquele homem velho, que nem a palavra de Deus nos deixar aqui, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, porque nós se batizamos através da água, nós fechamos um simbolismo ali de purificação e de morte, ali é onde nós crucificamos aquele homem velho, aqueles atos velhos, é onde nós decidimos de seguir uma vida nova, daquela hora para frente, desde agora e para frente. Nós sabemos, irmão, que o batismo significa que eu e você se entregamos de corpo, alma, espírito e em verdade a Cristo Jesus. Né, meu irmão? Que nós sabemos que isso é um simbolismo, que eu e você fechamos com Cristo, meu irmão. Aqui em versículo 1, 2 e 3 nos fala. E aqui em versículo 4, meu irmão, vai nos falar assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Amém, meu irmão? Porque nós, depois que nós batizamos, meu irmão, ali nós estamos assumindo uma nova vida. Nós estamos ressuscitando para quem? Se Cristo ressuscitou, ali mesmo, aquelas coisas que eu e você, aquelas coisas que eu e você faziam, aquele homem velho, antigo que existia, já não existe mais, porque ali nós deixamos ali no mar do esquecimento, ali nós se batizamos e renascemos em Cristo,
Morremos em Cristo, crucificamos através do batismo. Ali significa um simbolismo de batismo e purificação dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, dos nossos maus atos. Nós deixamos ali, meu irmão, em Cristo, crucificamos. Mas nós sabemos, meu irmão, que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque ali, meu irmão, nós sabemos ali que ali, que aqui em capítulo 8, vai nos deixar bem claro aqui também, aqui em versículo 1, capítulo 8, continuando em Romanos. Agora, porém, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque mesmo aqueles pecados, aquela vida antiga que eu e você tinha, através que eu e você entregamos a vida, aceitamos Jesus Cristo, se convertemos, se batizamos em água, nós ali, meus irmãos, estamos mostrando para o nosso Senhor Jesus Cristo que dali por diante nós queremos seguir uma vida nova, tudo novidade, porque ali tudo se fez passado e se fez dali, meus irmãos, nós se ressuscitamos e começamos a procurar viver uma vida melhor. Se nós andava pelo caminho, já não andamos mais. Se nós andava com as amizades, já não andava nós, porque ali nós temos que andar em novidade de vida. Tudo se fez novo, meu irmão, que nem a palavra de Deus nos diz. Quando uma pessoa está em Cristo, nova criatura é, meu irmão. Porque ali nós já se tornamos uma nova criatura, através do que? Do nosso batizado, da nossa conversão, que nós aceitamos Jesus Cristo. O primeiro passo é se converter. E segundo é nós se batizar e se entregar totalmente a Cristo, se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Mas também aqui, meus irmãos, eu tenho aqui para dizer, meus irmãos, que nem todos são assim. Tem muitos que se convertem, tem muitos que se batizam, né, meus irmãos? Tem muitos que vai para a igreja, mas não se entrega em espírito e em verdade a Deus, né, meus irmãos? Aí volta a cometer o que cometeu, às vezes não começa a viver uma vida nova, né, mesmo? Porque nós sabemos que aqui a palavra em versículo 4, também andemos nós em novidade de vida, né? Se passa anos, não deixa de beber, não deixa de fumar, não deixa aquele antigo hábito, continua no antigo hábito. E nós sabemos, irmão, que quando eu e você aceitamos Jesus Cristo e se batizamos, nós estamos entregando de espírito em verdade e de todo o coração mesmo a Jesus Cristo, que ali nós temos que, a partir daquele simbolismo de crucificação, que nós crucificamos o antigo velho, tem que deixar. Mas infelizmente, muitos, né, mesmo? Muitos traz no bolso, muitos traz dentro do seu bolso, traz no seu coração aquele antigo velho, e começa ainda, continua na mesma vida, né, meu irmão? Continua andando na mesma vida, mas nós sabemos que nós temos que andar em novidade, é tudo novo, meu irmão, tudo se fez novo. Nós temos que viver uma nova vida, porque nós sabemos que agora, aqui em capítulo 8, versículo 1, e agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque nós sabemos ali, meu irmão, que aquela lei que eu e você, nós antes de aceitar Jesus Cristo, de se batizar, se converter, nós era escravos do pecado. Mas depois que eu e você aceitamos Jesus Cristo, se batizamos, ali aquelas coisas, aquela escravidão, nós fomos libertados da escravidão do pecado. Porque ali nós sabemos que ali nós era escravos do pecado, porque nós não conhecíamos nem a verdade nem a vida. Mas agora, outra hora, nós conhecemos a vida, a verdade e o caminho, e nós temos que andar em vida nova, em novidade, tudo novo, meu irmão. Aqui em versículo 5 vai nos falar assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E dando continuação em versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Tá entendendo, meu irmão? Nós não estamos dizendo aqui que eu não estou dizendo para os irmãos, nem aqui Paulo está deixando bem claro, meu irmão, que mesmo que eu e você se converta, mesmo que eu e você se batize, mesmo que eu e você se entregue a Deus, meu irmão, quem age é o Espírito Santo, sim, dentro de nós. Mas nós sabemos, meu irmão, que nós temos que ter força, nós temos que se esforçar para quê? Para que eu e você venha crucificar aquele antigo homem velho. Para quê? Para que o corpo do pecado venha a ser destruído. Infelizmente, nem todos, né, meus irmãos, se entrega, né? Se entrega de todo o coração, de toda a verdade ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não quer se deixar se largar daquele antigo velho homem que tem que estar crucificado em Cristo, que nem Paulo deixa bem claro, para que o corpo do pecado venha a ser destruído, meu irmão. E nós sabemos que muitos ainda, né, meu irmão, infelizmente, trazem os antigos hábitos do homem velho, ainda carrega muitas coisas do homem velho em si,
Mas eu creio, meu irmão, que essas pessoas que ainda faz isso, que carrega esses velhos hábitos ainda, vai deixar porque, meu irmão, o Espírito Santo, ele se manifesta em nós, meu irmão. E através que eu e você vamos buscando, nós vamos se tornando uma nova criatura, nós vamos vivendo novidade. Aquele antigo corpo que se via a escravidão do pecado, ele passa a se vir, a ser escravo, a ser servo de Deus, a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui em versículo 7 e versículo 8 e versículo 9 vai nos deixar assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. E aqui, agora, porém, nenhuma condenação, porque ali, meu irmão, nós estamos justificados do pecado, porque ali nenhuma condenação terá, meu irmão, porque dali por diante, depois do batismo que eu e você tivemos, através do que eu e você entregamos ali, é uma vida nova, ali tudo se fez novo. Agora, se eu e você se vimos com o nosso corpo ainda o pecado, meu irmão, aí volta a tornar-se o quê? Escravo do pecado. Nós sabemos que ali vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Amém, meu irmão? E ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Por quê? Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morreu, a morte já não tem domínio sobre ele. Aqui mesmo, porque aqui, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nós temos que parar, porque se nós morremos com Cristo, crucificamos aquele homem velho, fomos batizados nas águas e deixamos aquele homem velho crucificado em Cristo, nós passamos a quê? Se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar e cremos que também com ele viveremos. Nós temos que passar o quê? A viver com Cristo. Passar o quê? A desfrutar do que Cristo nos deixa, a sua palavra, seus mandamentos, orar, amar o próximo, amar o nosso Deus de todo coração, de todo entendimento. Nós temos que se conectar nas coisas de Deus, porque nós passamos a viver com Cristo. E nós sabemos que para eu e você ser como Cristo, Jesus, nós temos que fazer o que ele fez, temos que andar como ele andou, temos que falar como ele falou, nós temos que deixar os velhos hábitos de falar, nós temos que viver em Cristo, porque somente assim eu e você passaremos a ser verdadeiro, a agir em espírito e em verdade, porque Deus, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está à procura de aparência, ele não está à procura de quem fala bonitinho, mas ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, que eu e você venha passar a entender, meu irmão, que eu e você venha entender e venha viver também em Cristo Jesus, porque viver em Jesus Cristo, muitos dizem que não é fácil não, não é fácil não, mas também não é impossível. Se eu e você passamos a desfrutar das coisas, das obras, do conhecimento que Deus nos dá, do entendimento da sua palavra, nós passamos a desfrutar da verdade aqui em Cristo, que é a sua palavra, nós passamos a viver como Cristo, nós passamos a caminhar como Cristo, que na palavra de Deus nos diz, porque viveremos também, e sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrerá a morte, já não tem domínio, porque aquela morte que eu e você tinha através do salário do pecado, nós sabemos que através de Adão e Eva nós herdamos aquele salário do pecado, que era a morte eterna, mas através de Jesus Cristo, quando eu e você se convertemos, né, ele nos dá esse livre-arbítrio de eu e você escolher a morte ou a vida. Quando eu e você escolhemos, aceitamos Jesus Cristo de todo coração, de todo entendimento, amamos a nosso Deus, amamos ao nosso próximo e seguimos a verdade e a vida em Cristo Jesus, meu irmão, nós passamos o quê? Aquela morte, aquele salário do pecado que era a morte, já não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque, meu irmão, já não tem domínio sobre ele. Porque aquilo, se Jesus ressuscitou dentre mortos, nós também ressuscitamos. Nós somos uma nova criatura, libertada do salário do pecado. Agora, nós temos que ter o bom fruto para quê? Para a santificação. Que na palavra de Deus vai nos dizer nesse instante aqui. Pois, aqui em versículo 10... Pois quanto ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Em versículo 11. Assim também vós considerais, vós mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Está entendendo, meu irmão? E nós temos que viver no caminho, na verdade, na vida, mesmo. Nós temos que falar a verdade, nós temos que mostrar, levar o evangélico, mostrar qual é o verdadeiro evangélico, que é o evangélico que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa aqui, deixa bem claro, meu irmão, que é amar o teu Deus, amar o teu próximo, não matar, não adulterais. Nós temos que pregar o evangélico de Cristo, que nós sabemos que o evangelho da água e do Espírito, meu irmão, que nós sabemos que Jesus Cristo deixou bem claro que pela nossa fé nós somos salvos, mas nós temos que entender, meu irmão, que para eu e você manter a fé viva, porque fé sem obra
fé morta, meu irmão. E obra sem fé é impossível. Nós temos que ter a fé, mas temos que fazer a obra. Porque quanto mais eu e você temos fé, quanto mais eu e você fazemos a obra, nós voltamos ao nosso primeiro amor. Que nem lá no Apocalipse nos diz que tenham visto que muitos têm percebido, têm deixado o seu primeiro amor. Tem que voltar a fazer aquelas novas... Porque tem muitos irmãos, meu irmão, que se passa por muito tempo, né? 20, 30, 40 anos, meu irmão. Aí perde aquele primeiro amor, meu irmão. Lá em Apocalipse, Deus deixa bem claro que nós temos que voltar a fazer aquelas primeiras obras. Porque quando eu e você começamos a fazer a obra e ter fé, nós voltamos para o primeiro amor. Nós temos que lembrar da onde Deus nos tirou. Porque somente assim, e fazer a obra e ter fé, que assim nós viveremos em Cristo Jesus. Amém? E aqui em versículo 12, 13 e 14... Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereças cada um os membros do seu corpo ao pecado com instrumentos de iniquidade, mas ofereceis vós a Deus consurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós sabemos, meu irmão, que nós aqui nós temos que oferecer nossos membros, nosso corpo para quem? Para Cristo, porque agora, meu irmão, nós temos que viver, nós não vivemos mais para nós, que nem aqui a palavra de Deus, ofereceis cada um aqui, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às paixões. Nós não temos de servir as nossas paixões, aquelas paixões que nós tínhamos, aquelas paixões, se tinha paixão de vício, de cigarro, de bebida, de prostituição, aquilo ali nós temos que deixar mesmo. Nós não temos que oferecer mais o nosso corpo para aquilo. Nós temos que se libertar, nós temos que entender que se fez tudo novo, que é tudo novidade, porque nós, depois que se convertemos, se batizamos, dali por diante, nós fechamos um simbolismo de crucificação com Cristo. Aquele homem velho tem que ficar crucificado, tem que deixar crucificado, tem que passar a viver uma vida nova, mesmo, uma vida nova em Cristo Jesus, porque somente assim nós herdaremos o céu, um lugar lá no céu, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que só quem sabe é Deus, mas essa é uma das maneiras que Paulo deixa bem sério, bem escrito e bem direto aqui para mim e para você, meu irmão, que não tem como eu e você agradar a Deus da nossa forma, mas sim da forma de Cristo. Que para eu e você viver em Cristo, nós temos que oferecer nossos membros, nosso corpo mortal, não para o pecado, mas sim para Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E aqui a lei e a escravidão e a graça, em versículo 15. Andai, e daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Versículo 16. Não sabes que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora era escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregue. Versículo 18 e 19. E uma vez libertado do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste o vosso membro para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, e assim ofereceis agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação, meu irmão. Meus irmãos, nós sabemos que aqui em versículo 8, 19, 18, 19, porque, meu irmão, nós sabemos que antes nós amanhecia, nós, não digo nós assim mesmo, alguém que já passou o que eu passei. Eu vou botar eu como exemplo mesmo, porque outra vez mesmo, eu, há muito tempo aí, antes de eu me converter, de eu me batizar e entregar minha vida a Cristo, em Cristo Jesus, e ter crucificado aquele homem, deixado ele lá no mar do esquecimento e crucificado lá em Cristo, nas águas, eu saía para uma festa, amanhecia o dia, cantava música mudana, bebia, bagunçava, oferecia o meu membro tudinho para isso. O que é que Cristo está deixando mesmo aqui? Que agora nós temos que usar, cantava aquela música mudana, nós temos que usar a boca. Temos que usar os nossos membros agora para quê? Para a justiça, para a santificação. Se eu cantava mudando, agora eu tenho que louvar para o Senhor. Tenho que orar. Se eu usava minhas pernas para fazer o mal, eu tenho que coisar. Se eu usar a mão para ferir alguém, agora eu tenho que usar para quê? Para ajudar.
Se eu usava a minha boca para amaldiçoar, para falar do próximo, para dizer coisa feia, palavrões, eu agora, meu irmão, tenho que deixar esse mau costume e tenho que viver em Cristo, viver uma vida nova, tenho que falar, porque nós sabemos bem mesmo que muitos pensam que depois que entrega a vida a Jesus Cristo, que continuando, tem gente que ainda continua chamando palavrão, tem gente que ainda continua indo para festa, tem gente que ainda continua no mesmo caminho, mas nós sabemos mesmo que Jesus deixa bem claro que os nossos membros que nós oferecia, que membros aos vossos membros para a escravidão e a impureza, e para a maldade, e assim ofereceis agora aos vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Santificação, meu irmão, é nós se sonegar. Se eu bebia, eu já não bebo mais. Se eu fumava, não fumava mais. Se eu falava, eu não falava mal, já não falo mais. Tem que se purificar, tem que andar em santificação. Santificação não quer dizer que você vai virar um anjo e vai sair voando. Santificação quer dizer que nós vamos negar aquelas coisas que nós fazemos. Se eu bebia, eu não faço mais. Se eu fumar, não fumo mais. Nós temos que ir de santificação. Se falar mal de alguém, já não pode falar mais. Porque infelizmente, creio eu, meu irmão, tem muitos ainda que pensam que palavrão meu irmão, a palavra não agrada a Deus, fumar também não agrada a Deus. Depois que nós se convertemos e se batizamos, é coisa séria, meu irmão. É coisa séria, é onde nós se entregamos completamente em Cristo Jesus. Porque em Gálatas, vai nos deixar bem claro aqui, em Gálatas capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que instruir. Não vos enganes, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tá entendendo, meu irmão? Que nós agora nós não temos que agradar mais a carne, os membros. Nossos membros não servimos mais à escravidão mesmo, mas sim a Cristo. Nós temos que servir a Cristo, nós temos que procurar agradar a Deus, conforme Ele quer, seguindo seus mandamentos, orando, amando o próximo, não matando, não roubando, se libertando disso tudo, se santificando. Aqui em versículo 20, 21, 22, 23. Para dar encerramento aqui na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque quando eras escravo do pecado, estavas incertos em relação à justiça. Porque antes nós não sabíamos o que era justiça, né? Só errava, se tornava sempre escravo do pecado. Mas agora, meu irmão, libertado do salário do pecado, da escravidão, meu irmão, agora nós temos que conhecer o que é justiça, nós temos que saber o que é justiça, o que é amor, o que é verdade, o que é vida, o que não é, o que deixa de fazer, meu irmão. Nós temos que, antes de dar um passo, nós temos que se analisar, nós temos que pensar bem antes de fazer. Aqui, 21. Naquele tempo que ressuscitados colheste somente as coisas de que agora vós se vergonha, porque a fim delas é a morte. Porque nós sabemos, irmão, que os fins daquelas coisas que nós fazíamos, que nós deixamos de fazer, que muitos faziam, que não faz mais, graças ao bom Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós só temos que o quê? Se vergonhar. Não olhar para trás, nem para um lado, nem para o outro. Nós temos que olhar, temos que imaginar e ter vergonha mesmo. Não querer voltar para o mesmo poço de lama, para um poço de perdição e nem para o tremedal de lama. Mesmo. Nós temos que tomar como exemplo, tomar como força. E lembrar, meu irmão, da onde nós se convertemos, o dia que nós se convertemos, da onde Deus nos tirou. Porque assim nós voltamos a praticar a obra do Senhor, as obras, porque quando nós voltamos a praticar a obra, a fé nossa se acende mesmo, amém? E agora 22, 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque agora libertados do pecado, mesmo, nós transformados em servos de Deus, nós temos que ter o nosso fruto para a santificação. Nós temos que procurar sempre agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus de dia, de tarde e de noite. Porque somente assim nós herdaremos a vida em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Fica todos na paz. Que Deus abençoe cada um de vocês, desde já, para agora e para todo sempre. Amém?